Olá, saudações, ser magnífico, tudo bem com você? Seja bem-vindo à aula do Reiki nível 1, aula número 3. Eu sou Magno Constantino. Vamos começar? Os 5 pilares do universo. O termo 5 elementos representa os constituintes ou substâncias básicas da natureza, denotando os processos evolutivos e sua influência no ser humano. Na visão chinesa, as características próprias dos fenômenos naturais na natureza e no homem podem ser agrupadas em 5 categorias diferentes, denominadas madeira, fogo, terra, metal e água. Portanto, os elementos ou 5 movimentos são símbolos ou arquétipos da constituição básica, bem como dos processos de transformação contínuo pelo qual passa um ciclo em todas as coisas e fenômenos do universo. Entender os 5 elementos da medicina chinesa é muito importante para compreender tudo na natureza e também os desequilíbrios que afetam todos os organismos vivos. Cada elemento está relacionado a várias características e classificações também relacionadas a órgãos, vísceras do indivíduo. Quando um elemento está em desarmonia, toda a função energética fica comprometida. Vamos aprender um pouquinho sobre cada elemento da medicina tradicional chinesa. Movimento fogo é denominado de Yang em toda a sua plenitude, quando em excesso, vai determinar o seu enfraquecimento, simbolizado pela expansão. Movimento terra simboliza a transformação e se manifesta em todos os movimentos. O movimento terra tonifica e fixa. Tonifica porque a transformação renova e a renovação reforça. Fixa porque é a base material para que as transformações ocorram em cada movimento. Movimento metal. O metal, em geral, é frio, pois perde calor com facilidade. Simboliza a diminuição do yang, com o crescimento do yin. Temos a ideia de resfriamento, encolhimento, movimento para baixo e tomada de forma. Movimento água. A água desce até encontrar o local mais baixo, enquanto fica estática. É denominada pelo extremo yin, que leva à imobilidade. Suas qualidades são movimento para baixo e inércia. Movimento madeira. É o ressurgimento do Yang e o aparecimento da vida na Terra. Simboliza o movimento, a entrada em movimento e o movimento para cima. Madeira. É o ponto de início da vida, onde o ciclo de geração começa a rolar. Sua característica é iniciar a ação. Os tecidos que são influenciados pela madeira são músculos e tendões, e o órgão é o fígado, que na medicina tradicional chinesa dá movimento ao qi. Das emoções, a raiva é o que causa a maior agitação psicomotora. O órgão do sentido é o olho. A estação é a primavera e a víscera é a vesícula biliar, que armazena a bile. Fogo. Fogo representa o auge do Yang no ciclo dos movimentos e por isso a sua característica básica é a expansão. Os tecidos que são influenciados pelo fogo são os vasos, que permite a expansão do sangue e o calor pelo corpo impulsionado pelo coração. O coração abriga a mente e governa a vida material. A emoção que leva ao caráter expansivo é a alegria. O calor é a forma da natureza que representa o fogo, representando pelo meio-dia e verão. Os órgãos do sentido é a língua, que articula as palavras e a comunicação do ser humano. Na visão oriental, a fala é um sentido. A víscera é o instinto delgado, que, sob o ponto de vista emocional, influencia a lucidez mental e também o julgamento. Terra. O movimento terra evoca uma noção de transformação, de onipresença e fixação.
A energia yang do cosmo e do Sol, ao chegar à Terra, encontra o anteparo que fixa. Durante as precipitações de chuva na canícula, a água é retida pelo solo e crescem os arrozais. O movimento Terra encontra-se no centro, portanto, ele influencia de certa forma todos os movimentos e participa de todos os processos de transformação, e eles representam esta influência. O movimento Terra relaciona-se com a digestão, porque é o processo que transforma os alimentos em moléculas básicas. As vísceras é o estômago e o órgão é o baço ou o pâncreas. O tecido conjuntivo, que está por toda parte, disperso no organismo, identifica-se com o movimento terra, assim como o volume da massa muscular. A emoção é a meditação, preocupação, que pode transformar as ideias. A umidade é a força da natureza relacionada à terra, pois só a terra é úmida e fértil. O órgão dos sentidos é a boca, que desestrutura os alimentos, e o sentido é o paladar, relacionado com a alimentação. Metal caracteriza-se pela sensação de tomada de forma, movimento de construção para o centro. O pulmão gasta energia para se expandir, mas se contrai passivamente, seguindo a sua tendência natural. A emoção relacionada é a tristeza, que causa uma tendência psíquica introspectiva. O órgão dos sentidos é o nariz, e o olfato é o sentido exercido somente quando o ar entra em movimento para dentro. A força da natureza que se identifica com o metal é a secura. Quando a roupa seca se encolhe, os objetos desidratados reduzem de tamanho. Como o intestino grosso é quem reduz o tamanho, as fezes, secando-as e moldando-as, relaciona-se com esse movimento. No outono, é a estação do ano que representa o metal. O início do frio faz com que as famílias voltem a ficar dentro, caracterizando o movimento para dentro. A pele é o tecido relacionado. Água. Movimento no qual predomina o movimento para baixo, a inércia e a perda de forma. O rim descende líquido, até ser armazenado na bexiga. A inércia relaciona-se com o medo, que é a emoção que leva à paralisação. E o frio, que diminui o movimento da natureza, que corre no inverno. O ouvido é o órgão dos sentidos que tem a água no interior, e a audição é um sentido mais passivo. Os ossos, por serem completamente inertes, são relacionados com esse movimento. Uma das características yin é moldar-se e ser maleável. A água é o extremo do yin e relaciona-se muito com muitos tecidos delicados, como a medula óssea, o cérebro e a medula espinhal. Tabela com a classificação dos 5 elementos da MTC. O reikiano não necessariamente precisa saber dos 5 elementos, já que dissemos que a energia reiki é uma energia não polarizada. Mas compreender os 5 elementos da MTC é muito importante no acúmulo de conhecimento e no entendimento do desequilíbrio que pode estar ocorrendo com seu cliente. Observe a tabela com as classificações dos 5 elementos. MTC é medicina tradicional chinesa. Dá uma olhadinha nessas outras tabelas.
Os chakras. Reiki e os 7 principais chakras. A energia Reiki atua na totalidade do ser, nos corpos físicos, emocional, mental e também no espiritual, levando-os ao equilíbrio, gerando um estado de harmonia e de saúde. Melhora o sistema imunológico, desintoxica, equilibra e amplia nossa energia. Age em tudo que precisa ser modificado nos organismos físicos e etérico, além de ajudar a liberar emoções bloqueadas, promovendo calma e também o bem-estar. A palavra chakra é em sânscrito e significa roda. No Oriente, onde se conhecem os chakras desde a antiguidade, dão-lhe nomes exóticos. No entanto, aqui no Ocidente, referimos-se a eles pela numeração ordinal, primeiro ao primeiro, segundo até o sétimo, e pelo nome do seu centro físico de localização no corpo. Os chakras são vistos como redemoinhos de energia brilhantes e translúcidas, e têm, no ser humano normal, um diâmetro de 5 a 10 centímetros, atingindo 20 centímetros de diâmetros em pessoas espiritualizadas e desenvolvidas. Cada chakra tem uma ressonância com uma cor, que deriva da sua frequência vibracional, e com um som ou mantra que corresponde a uma nota musical, assim como também se relaciona a um elemento natural: terra, água, fogo, ar ou o éter. Para os indianos, onde surgiu o conhecimento dos chakras, existem 5 elementos básicos na natureza e cada chakra faz ressonância com um elemento específico. Cuidado para não confundir os elementos da medicina chinesa com os elementos da medicina indiana. Quando falamos em chakras, usamos o conhecimento da medicina indiana. Na representação oriental, cada chakra é visto com um número variável de pétalas, como se fossem flores, em função da complexibilidade de cada um. Os chakras estabelecem interseções dos canais energéticos conhecidos na acupuntura como meridianos. Os chakras trabalhados no método Reiki são principalmente 7, e esses estão localizados na base da coluna ao topo da cabeça. A aura humana está ligada a esses 7 principais chakras. Começa-se de baixo para cima. O primeiro chakra, básico. O segundo, sexual. O terceiro, plexo solar. O quarto, cardíaco. O quinto, laríngeo. O sexto, frontal, também chamado de terceiro olho. E o sétimo, chakra coronário. Os chakras são responsáveis pelo fluxo energético no corpo humano e têm como função principal absorver o prana, energia proveniente do Sol, metabolizá-lo, alimentar nossa aura e finalmente emitir energia ao exterior. Funcionam como veículos de energia ou regiões de conexão de energia que ligam o corpo físico ao sutil. É através dos chakras que perdemos energia quando não estamos bem, como quando estamos em algum tipo de sofrimento físico ou emocional, pois cada chakra é um ponto coletor de uma determinada área de conflito e desenvolvimento. Cada chakra tem a sua função e significado e está ligado a determinados órgãos que desempenham funções específicas no plano emocional, psíquico e espiritual. O perfeito funcionamento dos chakras é sinônimo de saúde perfeita, mas a abertura, assim como a sincronização dos mesmos, é sinônimo de evolução. É o que os mestres chamam de iluminação. Existem inúmeras técnicas de abertura e equilíbrio dos chakras, dentre elas o método Reiki. Canais de energia nadis. Nadi é uma palavra sânscrita que significa tubo, vaso ou veia. Sua tarefa é conduzir o prana
ou energia vital através do sistema de energia etérica. Os principais canais de energia são os Sushumna ou Ida e o Pingala, de acordo com a nomenclatura da fisiologia energética hindu. O Sushumna corre entre o chakra básico e o chakra coronário, e a ele estão ligados todos os centros de energia. Através do canal Sushumna, flui a energia Kundalini, cuja entrada se faz através do chakra básico. Essa energia representa a energia cósmica criadora. É uma energia que alimenta energeticamente os chakras, integrando as forças dos diversos planos energéticos para uma maior realização do ser. Ida e Pingala têm a capacidade de captar o prana diretamente do ar, através da respiração, e expelir tóxicos durante a exalação. Daí a importância de uma boa prática respiratória. Ida é o canal condutor de energia lunar, tranquilizadora. Esse canal básico começa no lado esquerdo do chakra básico e termina na parte superior da narina esquerda. Pingala é o canal condutor da energia solar, estimulante. Esse canal começa do lado direito do chakra básico e termina na parte superior da narina direita. Sushma é o canal por meio do qual se processa a descida e subida da energia. Todos os chakras têm suas raízes nesse canal, que vai do chakra coronário ao básico. Observe a tabela chakras e suas características básicas. Agora, observe a tabela chakras e suas funções e disfunções. Observe a tabela chakras e relações com as glândulas e órgãos. A aura humana. A aura humana, por sua vez, é uma emanação sutil e magnética produzida por forças etéreas. Todos os corpos possuem esse campo magnético que se irradia com os raios solares que emanam do Sol, incluindo os animais, plantas e também os minerais. Até mesmo a sua casa possui uma aura, você sabia? A aura humana está ligada aos 7 principais chakras. Tudo na natureza produz a sua própria aura e tudo o que ocorre no corpo físico primeiro ocorre no plano sutil. Ou seja, todos os desequilíbrios nos afetam dos corpos mais sutis para os corpos mais densos, no caso físico. A prevenção deve ocorrer sempre utilizando técnicas naturais e holísticas para a harmonização desses corpos sutis, evitando que os desequilíbrios acometam o corpo físico. O físico é o corpo mais denso que temos. É quando surgem as doenças na matéria. Mas mesmo instalado as doenças na matéria, é possível reverter tratando o indivíduo como um todo. O indivíduo ajudando o indivíduo a eliminar a causa desses males e também a encontrar o próprio equilíbrio. Os campos áuricos. O corpo etérico, corpo ectoplasmático,
bioplasmático ou duplo etérico, interpenetra o corpo físico e na realidade parte dele. Vitaliza e sustenta o corpo físico até a morte. Contém energia dos tecidos, das glândulas e dos órgãos. Expande-se ou retrai de acordo com o funcionamento deles. O corpo emocional, interpenetrando o corpo etérico, encontramos o corpo emocional, o veículo das emoções, desejos e paixões. São especialmente as irradiações brilhantes e mutáveis desse corpo, constituído de nuvens coloridas em um contínuo movimento de aparência oval, que os videntes descrevem, quando o observam, de aura. Corpo mental. Veículo do pensamento. Tem uma estrutura mais sutil e menos definida. Contém os nossos processos mentais, nossas ideias e geralmente aparece aos videntes na forma de uma auréola dourada. Corpo astral. Composto por nuvens multicoloridas advindas das percepções e das emoções extrasensoriais. Corpo etérico padrão. É um campo de energia estruturada sobre o qual cresce o corpo físico. Corpo celestial é o nível emocional do plano superior através do qual experimentamos o êxtase espiritual, ou seja, o nirvana. É o plano de identificação com a consciência suprema, ou Deus, composta por pontos de luz. Corpo causal contém as impressões de vivências passadas. É o nível mais forte e elástico do campo áurico. Contém uma corrente principal de força que se desloca ao longo da espinha. O método Reiki amplia o nosso campo áurico, aumentando as nossas energias físicas, emocional e mental, proporcionando aumento de sensibilidade e maior compreensão dos mistérios da vida. Essa transformação interior se dá através do movimento do chakra cardíaco, ao qual faz crescer a consciência do amor e a capacidade de ajudar de forma incondicional. Essa expansão energética ampliará igualmente a sua criatividade e também a sua intuição. Reiki é luz que nos leva de volta à grande luz. Fim da aula número 3. Obrigado por sua presença e participação neste curso.